São coisas que não se separam. Esse ódio homicida e a mentira. Porque para você odiar, você precisa ter uma capacidade muito grande de mentir sobre suas razões, sobre quem você é. Você precisa ter a capacidade de mentir contra a verdade do teu ser. Aí tem gente que ainda quer saber o que pode haver de maligno na mentira. Não foi só uma fake news. Não era verdade, mas eu contei para a glória de Deus. Porque como eles não sabiam qual era a verdade, ficou todo mundo impressionado, disse aleluia e aceitou o meu convite para ir na igreja. É verdade que o pastor, quando prega, aumenta, exagera, inventa, faz um monte de coisas, mas depois ele chama quem quer aceitar Jesus para ir à frente e tem muita gente que vai crendo, mesmo que tenha sido mentira. E aí a gente os aceita se eles primeiro se submeterem a tudo que a nossa seita estabelece como condição sine qua non para fazer parte dela e então por ela ser apresentado a Deus, porque há um só mediador, uma só mediadora entre Deus e os homens. E não é Nossa Senhora, é a Igreja Evangélica. A única medianeira, se não estiver dentro dela, não tem Deus. Porque na prática é isso que eles estão dizendo. É isso que estão ensinando. Um espírito de ódio, de apartheid, de separatismo, de supremacismo, de diferenciação por santidade, moralista, exterior, farisaica, de expressões e modos de performances exteriores, de teatralidades. Só isso. Verdade para vocês é performance. O caminho para vocês é moralismo visível. Verdade para vocês é performance comportamental. Vida para vocês é obediência aos ditames ordenados por aqueles que vocês julgam serem os superiores ou vocês próprios que são os superiores dos demais. Essa é a vida. E a vida só acontece dentro da igreja, da congregação, daquele grupo, daquela seita, daquele gueto. E vocês estão dizendo que são meus discípulos? Vocês não conheceram nada no dia que vocês permanecerem na vivência do Evangelho, na prática do Evangelho, da experiência do Evangelho, no amor e na verdade e na justiça segundo o Evangelho, na graça do Evangelho que vaza de mim, que é praticado por mim, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E se forem meus discípulos, deixarão o engano, a mentira, o homicídio, o separatismo, o santarismo, que produz santarados. Vocês deixarão isso tudo e serão gente que abraçarão os que eu abraço, que sorriem para quem eu sorrio, que acolhem os que eu acolho, entrarão nas casas onde eu entro, tratarão com gentileza todos os que eu trato, e dirão a palavra que eu digo e viverão conforme essa palavra, e todos identificarão em vocês os traços da minha face, do meu amor, da minha graça, e sereis então verdadeiramente meus discípulos. Qualquer outra alternativa gera só mentira, ódio, escravidão, engano, auto-engano, negacionismo, superioridade, supremacismo, como a gente encontra a todo lado, à nossa volta, e ficando dia a dia cada vez pior. Porque essa é uma coisa que não tem vocação para melhorar.
Essa é uma coisa que só tem vocação para piorar. Piorar. Só piora, entendeu? Não melhorou. Faz 2000 anos e não melhora. Por quê? Porque o que a gente vê chamado de cristianismo é esse pessoalzinho aqui. Só que agora como cristãos. Mas é o mesmo espírito. Mesmo espírito. Especialmente nos últimos 1700 anos, onde esse espírito teve liberdade total, prevalência absoluta. Mesmo espírito homicida, mesmo espírito repressivo, mesmo espírito de juízo, mesmo espírito de apartheid, mesmo espírito de inferno contra o próximo, inferno no olhar, e mentira, e invenções, e são capazes de aceitar a alienação do próximo por causa das suas próprias invenções, das suas próprias construções, do seu desejo de agradar, de satisfazer uma vontade miserável que não vem dos céus, não vem do Evangelho, vem do diabo, que é o patrono dessas doutrinas da morte, do inferno, da separação, da antivida, que transforma cristãos em gente da arminha contra o próximo. Filhos do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi mentiroso desde o princípio. Mente de maneira tão absolutamente natural que vocês que foram aprendendo a repetir essas coisas, vocês que se tornaram discípulos desse comportamento maligno, satânico e diabólico, se tornaram insensíveis para o fato de que vocês mesmos se tornaram a imagem e semelhança do diabo. Não é a imagem de Deus, é a imagem do maligno. Porque o diabo é que é assim, não segundo eu, segundo Jesus. Ele é assim. Ele adora ser religioso mais do que qualquer outra coisa que o mundo propõe. É o prêmio supremo de Satanás, é se passar por teólogo, sacerdote, representante de Cristo, purificador da igreja, doutrinador supremo, dizendo quem são os homens que entram e quem são os que ficam fora, quem pode, quem não pode. Perversos. Sem nem perceberem o que a mentira vai fazendo no coração deles todo dia. Porque a mentira faz uma quantidade brutal de coisas na gente. Eu diria a você que não tem nada que desconstrua mais o caráter humano do que a mentira. Não é possível ter caráter e mentir, mentir e mentir. Eu não estou falando de alguém que deu uma derrapada e falou uma mentira para tirar o corpo da reta e que ficou arrependido, não gosta disso, luta contra isso, se autorrecrimina, faz tudo para não recair, para não entrar em recorrências, nem fazer disso qualquer forma de hábito, ao contrário, aborrece a prática. Não estou falando disso, eu estou falando daquilo que vai virando um modo, vai virando um hábito, vai virando uma forma de passar pela existência. Vai virando um caminho de ascendência social, religiosa, econômico, financeira, política. Mentira. Praticamente tudo que você vê construído em volta está erguido sobre o fundamento da mentira, do capricho,
das idiosincrasias pessoais que o narcisista religioso transforma em doutrina, em dogma e em obrigação para os outros. Mas eles próprios, de acordo com Jesus em Mateus 23, são aqueles que se colocam sob o maior rigor do juízo de Deus, porque são aqueles que, em nome de Deus, falsificam a vida para os que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Leia Mateus 23, aquilo tem a ver com gente como os que estão decidindo esses ditames morais, doutrinários e dogmáticos da Igreja Presbiteriana para o resto do mundo e do planeta ou do país brasileiro. Tragédia.